pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Muitas pessoas têm curiosidade em saber como era a rotina diária de Michael Jackson. Um fato curioso, no entanto, era de que o músico não costumava passar todas as suas noites em uma cama. A brasileira Remy Villarreal, que foi cozinheira de Michael Jackson durante 2 décadas em uma de suas mansões, se surpreendeu ao descobrir que o ídolo dormia no chão, como contou em entrevista ao programa Márcia em 2009. A cama tinha o tamanho de uma cama normal, mas ele falava que era muito alta para ele. Então ele deitava no chão e se cobria com um lençol. Este hábito também chamava a atenção de outras pessoas, como Freddie Mercury. Segundo Peter Freestone, ex-assistente do vocalista e líder do Queen, certa vez Fred perguntou a Michael: "Você tem dinheiro, por que não compra uma cama?" A resposta de Michael foi de que se sentia melhor estando mais próximo da terra. Quando não tinha filhos, Michael costumava acordar entre 11 e meio-dia. Depois que teve seus filhos, Michael estava de pé por todas as manhãs. Afinal, ele tinha filhos para alimentar. Mas você sabia que Michael quase morreu no atentado de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas em Nova York? Sua sorte foi ter acordado atrasado justamente naquele dia. De acordo com seu irmão Jermaine Jackson, no livro de memórias You Are Not Alone, Michael Through a Brother's Eyes, Michael Jackson tinha uma reunião no World Trade Center em Nova York no dia 11 de setembro de 2001, justamente a data que mudaria a história do país. Seu irmão Jermaine não sabe em qual das torres seria a reunião, porém seria em horário próximo ao momento em que o primeiro avião sequestrado foi atirado na Torre Norte. Felizmente, a mãe do astro, Catherine, não sabia que Michael tinha um compromisso tão importante no dia seguinte e decidiu ligar para o filho na noite do dia 10. Quando se deram conta, estavam papeando até tarde, com Michael desregulando o sono. No dia seguinte, o músico acabou perdendo a hora na cama e preferiu pular o horário do compromisso, assistindo aos Simpsons na televisão. A transmissão, no entanto, foi interrompida por volta das 8h50 do horário local, noticiando o atentado. Às 9h03, a segunda aeronave foi jogada contra a Torre Sul. Michael acompanhou a movimentação dos ataques pela televisão e conversou com a mãe por telefone. "Mãe, estou bem, graças a você. Você me manteve falando tão tarde que dormi demais e perdi minha consulta." Quando em casa, Michael gostava de brincar, estar entre os animais. Ele recebia a família e muitas vezes as crianças para curtir as diversões em Neverland. Mas Michael muitas vezes continuava trabalhando mesmo nas horas vagas. Ele não via muito televisão e gostava mais de comprar filmes. Ele não ficava pesquisando na web, só no eBay. Michael falava espanhol, alemão e um pouco da língua armênia, que aprendeu com seu motorista Gokor. O músico era apaixonado pela literatura e gastava em média $5.000 nas frequentes visitas à livraria e tinha preferências por livros de psicologia, sociologia e principalmente aqueles os quais refletiam sobre questões raciais. Michael contava muitas histórias para seus filhos e lia muito para eles. Michael era extremamente limpo e higiênico, tomando pelo menos 2 banhos por dia, às vezes mais. Michael usava cuecas Calvin Klein e Hanes, tamanho 32 na cintura, que caiu para 28 após a perda de peso. As cuecas de algodão branco da Calvin Klein eram as cuecas preferidas de Michael. Ele também gostava de deixar tudo solto, por isso adorava usar pijama em casa e nos hotéis. Ele tinha literalmente centenas de pares de pijamas, de flanela a seda pura e da Disney a belos designs orientais. Michael pesava 62 quilos, considerado normal para o seu 1,75 m.
Quanto à vaidade, Michael, além de delinear os lábios com uma tatuagem na cor rosa e fortalecer os traços das sobrancelhas, Michael também era muito cuidadoso com seu cabelo. E em gesto de generosidade e gratidão para sua cabeleireira de longa data, Finnie Thompson, ele deu a ela uma das primeiras televisões com videocassete e uma foto autografada. Dizem que em seu cabelo, quando o cabelo estava muito seco, às vezes Michael usava lanolina pura. A lanolina é muito espessa e ele disse que era misturada com outros óleos para afinar e deixar o cabelo mais macio. Ele também disse que às vezes usava shampoos proteicos, aqueles que continham óleo de coco. De curiosidade, você sabia que Michael Jackson ficou 3 horas seguidas no salão para pentear o cabelo antes de ser fotografado para a capa da Vogue italiana? E qual era o perfume favorito de Michael? Dizem que Michael sempre cheirava bem, estivesse ele usando perfume ou não. Assim que saía do banho, ele cheirava a qualquer sabonete que tivesse usado. Seu cheiro natural era um cheiro limpo e masculino, antes dele adicionar perfume. Karen Fay, amiga e maquiadora de Michael ao longo de 20 anos, revelou que Michael usava Bal Versailles. Fãs que estiveram próximos a ele teriam confirmado que ele realmente tinha um cheirinho de baunilha. Michael gostava de levar sempre pequenos frascos desse perfume em seu bolso. Quando não encontravam esse perfume para vender, compravam outros perfumes que também eram do estilo do Michael, como Dupe, Obsession e Black Orchid. E quanto aos hábitos alimentares de Michael? De acordo com a dona Remy, ao acordar ele comia melancia, que era a fruta predileta dele, e bebia suco de laranja e cenoura. Na época em que trabalhou para Michael, ele ainda tentava ser vegetariano. As refeições consistiam em alimentos verdes e feijões. Gostava de lasanha com recheio vegetariano, brócolis cozido no vapor, frutas frescas e tofu com molho de pimenta. Ele também era amante dos produtos de soja e dos alimentos orgânicos. E como boa brasileira, ela ofereceu uma versão da nossa feijoada ao Michael. Remy diz que fez feijão preto, arroz, couve, farofa e outras coisas, e ele comeu 4 pratos cheios. De acordo com a dona Remy, o prato vegetariano predileto de Michael era uma panqueca feita com brócolis, couve-flor, repolho, tomate, cebola e batata. O fotógrafo e cinegrafista pessoal de Michael, Hamed Mosley, contou que Michael tentou ser vegetariano, mas de vez em quando ele precisava comer peixe e frango. Sua comida favorita era o Kentucky Fried Chicken. Nós gostávamos de ir a eventos beneficentes onde chefes serviam a melhor comida do mundo e eu ficava bem atrás dele, morrendo de fome, enquanto ele consumia pequenas porções para ser gentil. A próxima coisa que você saberia é que no minuto em que nós saíamos, iríamos direto ao KFC, e assim ele poderia comprar uma refeição e comê-la no carro. Ele também gostava de comida bem apimentada, comida mexicana, especialmente quesadilha de queijo, e dizem que Michael sabia fazer alguns pratos mexicanos. Michael gostava de consumir comida indiana também. Seu restaurante indiano favorito era o Chakra, em Beverly Hills, em Los Angeles. Além de peixe, sushi japonês, pizzas e pipoca. E as bebidas, quais eram as favoritas? Michael aparentemente gostava de beber água mineral como Evian e Perrier. E além disso, milkshake de frutas, leite de amêndoas e cereais com leite. Durante os períodos de ensaios e concertos, Michael sempre pedia que fossem providenciados Gatorade sabor laranja. Socialmente, ele bebia vinho branco, Orange Crush ou ponche de frutas e às vezes bebia tequila, gin ou Crown Royal. Michael também era fã de doces como sorvetes com biscoitos, rosquinhas vidradas, torta de creme de banana, M&M's,
Big Red, uma grande variedade de pastilhas de mentol, e um dos seus doces favoritos era o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Além de rei do pop, parece que Michael Jackson também era rei em outra área, a cozinha. Pelo menos é o que disseram os filhos do astro a Oprah Winfrey. Meu pai também era um gênio na cozinha, disse Paris. Frank DeCaro escreveu o livro The Dead Celebrate Cookbook, ou O Livro de Receitas das Celebridades Mortas, onde Michael Jackson deixou para o mundo uma receita de torta de batata doce, que preparava com purê de abóbora fresca ou enlatada, que havia sido ensinada por sua mãe Catherine e depois ele ensinou Paris a cozinhar. Ele era um cozinheiro incrível. Ele me ensinou a fazer torta de batata doce. Eu meio que sentia que ninguém entendia o bom pai que ele era. Ele era o melhor cozinheiro de todos, Paris contou a Oprah. Ele era um pai normal. Paris disse que seu pai fazia a melhor torrada francesa e os melhores cafés da manhã do mundo. Ele tentou criar a gente sem sabermos quem ele era, mas não deu muito certo, disse Paris sorrindo. Os amigos e convidados de Michael que estiveram em Neverland sempre comentavam a respeito de um biscoito que comia em suas visitas. Eram os biscoitos de Michael. Para muitos, eles eram os melhores biscoitos do mundo. Eles ficaram tão famosos que Michael foi convidado a desvendar a sua receita para o livro The Rock and Roll Cookbook. Dia sim, dia não, essa receita estava no forno a ponto de deixar a casa e o próprio Michael com o cheiro desse biscoito, porque ele ficava em torno do fogão aguardando ansioso os biscoitos ficarem prontos. E sua habilidade deixava todos muito surpresos. E a religião? Michael foi criado como testemunha de Jeová por sua mãe e participou regularmente do Salão do Reino, reuniões e fazia pregação de porta em porta, conforme é exigido em todas as testemunhas pelo grupo. O cantor entrou em conflito com a liderança da igreja em 1984, após o lançamento de seu vídeo Thriller, que parecia ter temas ocultistas. Michael foi repreendido pela igreja anciã e chegou a divulgar um comunicado negando qualquer ligação com o ocultismo. Em 1987, Michael foi forçado a concordar que não poderia continuar a conciliar seu estilo de vida com as crenças rigorosas religiosas das Testemunhas de Jeová. Em uma carta, ele formalmente desassociou-se da organização das Testemunhas de Jeová. Um comunicado de imprensa pela sede das Testemunhas de Jeová em Brooklyn, Nova York, declarou que Michael Jackson já não era mais membro das Testemunhas de Jeová. Devido à educação, aos valores familiares e religião, Michael não celebrava o Natal até que, em 1993, sua amiga Elizabeth Taylor trouxe pela primeira vez o Natal para ele. Imagens privadas mostram como Elizabeth transformou o rancho Neverland em um país das maravilhas no Natal. Há de tudo, desde decorações nos corredores a uma enorme árvore de Natal, bem como presentes para Michael abrir, indispensáveis para o dia de diversão em Neverland. Falando sobre Michael, Elizabeth o descreveu como uma pessoa leal, amorosa e atenciosa, e enfatizou o quanto ele apreciava sua amizade. O vídeo mostra Elizabeth batendo na porta do quarto de Michael e pedindo-lhe para se juntar a ela. Enquanto eles caminham pela casa, Michael fica surpreso com o que Elizabeth fez. Elizabeth explicou quanto tempo levou para convencer Michael a comemorar o Natal pela primeira vez em 1993. Ela explicou: "É 1993 e este será o primeiro Natal de Michael Jackson. Demorei 5 anos para convencê-lo a comemorar o Natal em Neverland." Ela continuou explicando que Michael nunca comemorava o Natal por causa de sua fé na religião Testemunha de Jeová. Elizabeth mencionou que queria mostrar a Michael que o Natal era uma celebração de amor. "Quando ele deixou de ser Testemunha de Jeová, eu disse a Michael: acho que o Natal é uma forma maravilhosa de celebrar o amor." Continuou ela. "É uma celebração de amor e não posso ver o Natal sem Michael ou Michael sem Natal."
Em 2008, Michael estaria passando por uma crise depressiva quando foi convidado por 2 amigos islamitas para aderir à religião do profeta Maomé. Os amigos teriam lhe contado sobre a sua crença e como haviam se transformado em pessoas melhores espiritualmente depois da sua conversão ao islamismo. A informação foi publicada no tabloide inglês The Sun, conhecido por revelar detalhes da vida íntima de celebridades. O cantor popstar Michael Jackson, de 50 anos, teria sido convertido ao islamismo, religião revelada pelo profeta Maomé. Como parte do processo de adoção da religião islâmica, o cantor mudou o nome para Michael. A notícia da conversão e da troca de nome foi narrada ao jornal inglês por um amigo do popstar, mas ainda não recebeu uma confirmação oficial. Em entrevista ao site Islam Religion, o irmão de Michael, Jermaine Jackson, não confirma a conversão do astro ao islamismo, mas fala sobre a proximidade do Michael e o Islã. Jermaine conheceu o Islã em 1989 em um tour pelo Oriente Médio. No caminho de volta para a América, ele trouxe vários livros da Arábia Saudita. Michael pediu alguns desses livros para estudar. Antes disso, sua opinião era influenciada pela propaganda da mídia americana contra o Islã e os muçulmanos. Ele não era hostil ao Islã, mas também não tinha uma disposição favorável em relação aos muçulmanos. Mas, depois de ler esses livros, ele ficava quieto e não dizia nada contra os muçulmanos. Jermaine disse que achava que talvez o impacto do estudo do Islã o tivesse feito desviar seus interesses de negócios na direção de negociantes muçulmanos. Se pode haver um terrível alvoroço contra mim quando me tornei muçulmano, por que não poderia acontecer o mesmo com Michael Jackson? Dizem que a família de Michael Jackson teriam considerado o enterro muçulmano tradicional para o ícone pop que se converteu ao Islã meses antes de sua morte, porque Michael gostaria de ser sepultado de acordo com suas novas crenças religiosas, o que explicaria o seu funeral ter sido com o caixão fechado e apenas aos mais próximos. E aí, o que acharam dessa nova teoria sobre o seu sepultamento? Deixe seu comentário. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, desde que não haja insultos, palavrões e falta de respeito com este canal e ou com os inscritos nele. Qualquer mensagem dentro desses parâmetros será deletada do canal. Gente, e quanto ao restante do conteúdo? Gostaram das curiosidades de hoje? Não sei vocês, mas eu fiquei curiosa para achar o perfume e sentir o cheirinho de baunilha de Michael. Aliás, vou deixar aqui o link das receitas que o Michael gostava na descrição do vídeo. Se alguém fizer alguma receita, depois me conta se ficou boa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E este vídeo vai dedicado à nossa inscrita Selma Barcelos, que sugeriu o tema de hoje. Você também pode sugerir um tema para os próximos vídeos. É só deixar nos comentários que verificaremos a possibilidade de produzirmos. Mas como já disse anteriormente, qualquer pauta tem que ser com muito respeito ao Michael, a este canal e aos seus inscritos. Bem, gente, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até lá!